Tem coisas que você tenta, e é tão interessante que essa dor do arrependimento é como se você tentasse apagar esse arquivo e deletar ele, para esquecer. Você consegue? Você não consegue. Você tem que crescer, desenvolver, amadurecer, aprender a lidar com ele para que ele não mais seja um problema, porque senão ele te controla. Você se culpa, você se julga, se condena, e aquele arrependimento, ele pesa. Só que nós escolhemos. Quando eu não escolho a disciplina, que exige muito de uma pessoa, o arrependimento me escolhe. Ó Deus santo e poderoso, obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse amor, por esse cuidado, por esse zelo que o Senhor tem tido conosco. Meu Deus, é tanto amor, tanto cuidado, tanto zelo, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, meu Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fizemos, ó meu Deus, que te entristeceu, que te desagradou. Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, e passa com teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, nos santifica com a tua presença, nos santifica, nos purifica. Meu Deus, nós não sabemos viver sem a tua presença. Meu Pai, sem essa cobertura, meu Deus, sem esse amor, sem esse cuidado, nós não sabemos viver, Senhor. Meu Deus, nós não sabemos viver. Eu peço, nos limpa, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a atingir o propósito. Nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida, meu Deus, intencional, com propósito, uma vida focada, uma vida alinhada, meu Deus, uma vida disciplinada, meu Deus, na tua palavra, nos teus ensinamentos, nas direções que o Senhor tem dado. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver uma vida, meu Deus, que constrange, meu Deus, o mundo. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a viver, Senhor, como o Senhor espera, meu Pai, que venhamos viver. Nos ajuda, ó Deus, dar a resposta que o Senhor espera, meu Deus, de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a ocupar esse lugar, meu Deus, um lugar de servo, meu Deus, um lugar, meu Pai, de pai, de mãe, de líder, de provedor, de sacerdote. Meu Deus, um lugar, meu Deus, que o Senhor confiou. Meu Deus, um lugar, meu Pai, que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, a representar o Senhor. Meu Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Meu Pai, que esse Espírito, meu Pai, que essa essência, meu Deus, ela grite, meu Deus, por intermédio de nós, e que a nossa postura, a nossa conduta, o nosso espírito, as nossas decisões, meu Deus, elas fiquem marcadas, estabelecidas, meu Pai, como nós, meu Deus, lemos nas Escrituras sobre Daniel, meu Deus, um homem, meu Deus, que foi investigado, e que não encontraram nada. Meu Deus, nada. Meu Pai, como está escrito lá, meu Deus, em Hebreus 11:38, meu Deus, que o mundo, meu Pai, a terra não era digna, meu Deus, dos heróis da fé, daqueles, meu Deus, que da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, deram a resposta certa. Meu Deus, fizeram aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem, Senhor.
se colocaram na posição, ocuparam os seus lugares, meu Deus, e representaram o Senhor. E hoje, meu Deus, estão numa glória maior. Meu Pai, aqui não é a nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. E a nossa passagem aqui, ela é muito curta, ela é muito rápida, em vista, meu Deus, a tudo aquilo que viveremos com o Senhor, na glória, o descanso eterno. Oh meu Deus, eu peço a Deus, Espírito Santo, cubra a igreja com a tua unção, cubra a igreja com o teu Espírito. Eu peço, Espírito Santo, fale aos corações. Senhor, nos ajuda, ó meu Deus, a entender a palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a receber a direção que o Senhor tem para nós nesta noite. Que possamos crescer, avançar, evoluir, desenvolver, meu Deus, e nos tornar, meu Deus, em tudo aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, meu Pai. Em nome de Jesus, que aonde passarmos, que aonde estivermos, meu Deus, ou aonde já passamos, meu Pai, meu Deus, que a marca fique registrada, meu Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, fiel, leal, que representa o Senhor, passou por ali, está ali. Oh meu Deus, meu Pai, que essa seja a marca. Meu Pai, que possamos deixar, meu Deus, como essa canção, meu Pai, que nós louvamos agora, Senhor, meu Deus, o que nós tínhamos para te oferecer, o pecado, meu Deus, nós não temos nada para oferecer, é o Senhor quem deu a vida por nós, meu Deus, nos amando, ó Senhor Jesus, nós te amamos, meu Pai, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a andar no centro da Tua vontade, nos ajuda, Senhor, a passar, meu Deus, por esse período que estamos aqui. Não sabemos quanto tempo ainda temos aqui, sabemos que a vinda do Senhor está próxima, não sabemos quanto tempo ainda temos aqui, mas quando formos tirados daqui, Senhor, quando formos tirados daqui, veremos, meu Deus, o quanto valeu a pena, meu Deus, cada dedicação, o sacrifício, jejum, a oração, a entrega, abandonar coisas, meu Deus, que escravizam, que roubam, que destroem. Oh meu Deus, veremos, meu Pai, o quanto valeu a pena. E eu peço, sustenta cada um, conserva a fé, conserva o espírito, ajuda cada um, meu Pai, desenvolver, crescer, progredir, avançar no Senhor. No Senhor. Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião, conduza, fale aos corações, que todos nós possamos sair daqui tomados pela Tua presença, tomados pela Tua presença, pela Tua glória. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, conduza, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui honrados, abençoados, engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado às nossas vitórias? Pegue esse espírito, que espírito? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos, feliz em vê-los. Graças a Deus que você está aqui. Você que veio hoje, nesse culto, você vai sair diferente. Você vai sair diferente do que você entrou aqui.
Hoje, a bispa fez uma reunião com os líderes e o Senhor falou profundamente com ela. Ela não costuma fazer essa reunião de quarta-feira. Ela praticamente não dormiu essa noite. E o Senhor deu uma direção a ela e eu, pelo Espírito Santo, eu vou transmitir para você. E eu peço que você preste bastante atenção. Se atente aos detalhes, porque isso é muito importante. Nós estamos vivendo um outro tempo. Eu e você devemos estar muito atentos a esse tempo que vivemos agora. Nós não podemos estar distraídos, porque essa é a última hora. Essa é a última hora. Tudo que nós estamos vendo são coisas que têm acontecido pontualmente, está escrito. A cada dia, pontualmente, tem acontecido, em detalhes. E nós não podemos estar distraídos nesse tempo. A Bíblia diz aqui, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E eu quero que você repita esse versículo comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, o quê? Você quer viver a vontade dele? Repita assim comigo novamente. O problema é a mentalidade. Eu acredito que você já tenha lido e tenha até mesmo estudado um pouco sobre quem está no plano de leitura, não tem como não ter lido, né? Se você falar que não leu, aí tá feio mesmo. Sobre Noé. Tá longe, né? Tá longe, não tá? Não, bispo, não deu para ler ainda Noé, não cheguei no sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá. Quando Noé recebeu a direção do Senhor para que se fosse construída a arca, acerca de tudo aquilo que o Senhor iria fazer, a Bíblia mostra que o povo estava totalmente disperso, distraído e totalmente envolvido com aquilo que não era o tempo certo para aquele envolvimento. Não acreditaram, ridicularizaram a postura, a atitude de Noé e da sua família por estar investindo em algo que aparentemente aos olhos deles não ia acontecer. Aquilo que talvez não ia acontecer aos olhos deles. Só que a convicção de Noé foi tão certa, porque quem ouve a Deus, quem recebe a direção de Deus e tem a confirmação no seu espírito, sabe que é Deus. E não tem como você hesitar ou não fazer ou não seguir aquela direção que Deus está dando a você naquele momento. É até mesmo uma tolice você não fazer. Por mais que não haja nenhuma motivação ou nenhum apoio, um auxílio para aquilo,
lá dentro você sabe que é Deus. É ou não é? Você sabe que é Deus. E quando muitos negligenciam, vem o arrependimento depois. A bispa falou isso no domingo. A disciplina pesa gramas. O arrependimento, toneladas. Eu sei que você não tem nada de se arrepender, né? Você tem? Não, bispo, eu não tem? Só da igreja da esquina, né? Só eles, nós não. Tem coisas que você tenta, e é tão interessante que essa dor do arrependimento é como se você tentasse apagar esse arquivo e deletar ele para esquecer. Você consegue? Você não consegue. Você tem que crescer, desenvolver, amadurecer, aprender a lidar com ele para que ele não mais seja um problema, porque senão ele te controla. Você se culpa, você se julga, se condena, e aquele arrependimento, ele pesa. Só que nós escolhemos. Quando eu não escolho a disciplina, que exige muito de uma pessoa, o arrependimento me escolhe. Você está entendendo? Quando você não escolhe a disciplina, você está dando a oportunidade para o arrependimento, a dor do arrependimento de escolher. Que é o que a bispa ainda disse hoje, que eu até anotei aqui. Uma vida de intencionalidade e autoridade espiritual. Senhor, o que posso fazer para mudar o quadro que eu estou vendo? E o que o Senhor também não quer? Essa aqui foi um pedaço de uma oração e de uma direção que Deus deu a ela. Senhor, o que posso fazer para mudar o quadro que eu estou vendo e o que o Senhor também não quer? Na sua vida, quantas coisas que precisam ser mudadas, que você está vendo, e coisas que Deus não quer que você continue praticando, que você continue vivendo, que você continue ali, vivendo como se não houvesse nenhuma consequência com aqueles atos, atitudes, pensamentos, comportamentos, decisões. Não tem problema. Aquele povo ignorou. Mas quando veio a chuva, o dilúvio, eles ficaram desesperados. Conseguiram entrar? Não conseguiram entrar. Perderam a oportunidade. E todos foram eliminados, exceto aqueles que pagaram o preço. Mas ainda, coloca para mim Hebreus 11, eu não tinha passado esse versículo, mas eu sei que é possível pegar aí, Hebreus 11, versículo 38, coloca para mim. Olha o que diz aqui nesse versículo, que essa deve ser, repita assim comigo, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pode repetir, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. De quem que o Senhor fala aqui? De quem que esse versículo, essa passagem fala? Dos heróis da fé. Aqueles que foram levados e foram tratados como ridículos,
como fanáticos, um excesso, e que não precisava ter aquela atitude, aquele comportamento. Só que a mentalidade, o espírito que eles desenvolveram por intermédio da palavra foi algo tão glorioso, tão poderoso, que eles não se importaram em ser mutilados no meio, muitos com instrumentos que tinham na época, que destroçavam os joelhos, foram mergulhados em tonéis, em tambores, com óleo fervendo, para negar o Senhor Jesus e não aceitaram. Passaram tamanha dor e tamanha pressão para não viverem da maneira que estavam vivendo, que era pela fé. Eles decidiram morrer, pagar o preço. Hoje, por tão pouco, por uma foto no Instagram, por uma mulher que passa, ou por qualquer coisa, muitos acabam cedendo, acabam se entregando, se rendendo, e perdendo o verdadeiro sentido dessa intencionalidade. Porque eu viver, eu ser intencional, repita assim comigo, isso me traz autoridade espiritual. Você precisa de autoridade espiritual? O mundo espiritual teme você? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. O mundo espiritual teme você? A bispa ainda falava, e já falou isso aqui em outras ocasiões, de pessoas que fizeram trabalhos na frente da igreja. Houveram situações que ela foi acordada pelo Senhor na madrugada e desceu aqui na igreja sozinha, no escuro, e andou essa igreja orando, declarando. E não foi uma vez, foram várias vezes. Autoridade espiritual. Tudo é espiritual. E se nós não trabalharmos a nossa vida para sermos intencional, viver essa autoridade espiritual, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que viver uma vida separada. Não dá para você ter do bom e do melhor dos dois mundos. Você tem que fazer uma escolha. E a escolha que você tem que fazer é Cristo. É temer a Deus. É buscar a Deus, é investir na sua vida espiritual. E o que é esse investir na sua vida espiritual? É ter responsabilidade. Sabe aquela mulher, aquela mãe que acabara de ter um bebê, e que aquele bebê chora na madrugada, ou com cólica, ou com fome, ou porque fez xixi ou cocô. Quem tem que acordar? É o vizinho? E se ela estiver cansada? E se ela estiver cansada? Tem que acordar do mesmo jeito. Não, mas ele acordou 3 vezes na madrugada. 5 vezes na madrugada. Não dormi essa noite. A responsabilidade é de quem? É dela. Porque aquela criança, aquele bebê, ele não tem mute. Mute. Ele vai chorar até
a mãe levantar ou alguém dizer assim: pelo amor de Deus, socorre essa criança. Socorre essa criança. Por isso que nós temos que ter, e nós vamos falar isso no sábado, no trabalho dos 300 valentes, homens que ocupam seus lugares. Homens que se posicionam e dá à sua mulher, à sua família, aos seus filhos, todo o suporte, toda a estrutura que eles precisam. Tem faltado isso. Esse posicionamento de homens de verdade. Homens que se colocam como fronteiras, como sacerdotes. Homens que defendem, não pelo grito, mas por um posicionamento. Por defender aquilo que é correto à luz das Escrituras na sua casa, na sua família. Não é força física, não é o quanto você levanta de peso na academia, ou o quanto você faz disso ou daquilo outro, isso é indiferente. Mas homens que temem a Deus, que têm responsabilidade com a vida espiritual. Hoje é muito fácil uma pessoa se perder. Você sabia? É muito fácil uma pessoa se perder. Por pouca coisa, muitos acabam se perdendo e saindo do caminho. Certamente você deve ter pessoas conhecidas, ou até mesmo parentes, que foram da igreja e hoje não são mais. E algumas delas estão em situações bem críticas no mundo, no pecado, tão envolvida ao ponto de dizer assim: meu Deus, como eu não consigo acreditar que essa pessoa um dia estava na igreja. Eu não consigo acreditar. É o padrão do mundo. Você tem que entender e aprender, como os filhos de Issacar, a discernir nesse tempo o que Deus está fazendo nesse tempo. Nós, como cristãos, aqueles que temem a Deus, temos que ter essa sensibilidade. E como nós adquirimos isso? Buscando a Deus. Não é algo que você faz de uma vez. A disciplina. Eu ainda falava isso agora há pouco com alguém, e eu dizia assim: é tão gostoso quando você tem todo um processo que veio sendo construído ali por anos, um dia após o outro, e você chega em determinados lugares, e Deus honra você, Deus faz por você, assim como a própria história da bispa. Quantos de nós aqui já não usamos a expressão: eu quero ter a fé que a bispa tem? Eu quero ter essa percepção, esse discernimento que ela tem. A maneira que ela é usada por Deus, o quanto Deus a usa. Mas espera um pouquinho. Quem disse que isso é só para ela? Quem disse que isso é só para ela? É para todos nós. É dizer não quando você precisa dizer não. Não é aquele não que muitas pessoas dizem e depois elas estão mais sentindo vontade de fazer alguma coisa do que ter aquela consciência que aquilo é errado. Não, eu estou com vontade de fazer. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Espera um pouquinho, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? Lá em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. De quem que ele consegue cegar o entendimento? De quem? Dos incrédulos ele consegue cegar. Dos incrédulos ele consegue cegar. Mas aquele que vive pela fé, que depende de Deus e que busca auxílio do Senhor, ele pode viver situações, ter os seus enfrentamentos, mas ele tem maturidade para lidar com aquilo e não cede e não é cego
como muitos estão. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem do quê? Do quê? Ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro sentido desse ouvir não é apenas você ouvir como você está me ouvindo agora, mas sim receber, praticar, viver aquilo, fazer aquilo com um propósito e dar aquilo que aquela direção está exigindo de você. Fazer aquilo que é preciso e não hesitar. Muitas pessoas têm aquela mentalidade, não, eu tenho controle. Repita assim comigo, se uma pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ela não tem controle de nada. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter espaço para coisas que não agradam a Ele? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele não habita. Ele não habita. Ele não aceita. Não, mas é um pouquinho só. Não, porque assim, como ainda falava, eu falei isso ontem no culto. Tem aquela mentalidade, não, eu ouço música do mundo. Eu não ouço. Não, espera um pouquinho. Todas as músicas, ela tem uma consagração, um teor, os filmes. Não, então eu tenho que ser radical. Eu fiz uma escolha. Eu quero servir a Cristo. Eu quero viver assim. Não, mas isso é muito radical. É radical mesmo, porque o que Deus tem para mim vai exigir essa entrega. Vai exigir esse compromisso. Não tem como você ficar com essa mentalidade dividida, com uma cabeça mundana, carnal. Não, eu ouço, mas eu sei a letra. Aquele cantor, aquele compositor, aquele escritor, aquelas pessoas temem a Deus? Qual que foi a intenção? E muitas dessas músicas foram escritas com base a uma traição, a uma amargura, a um momento difícil, de dor que aquela pessoa teve e não tem nenhuma superação naquilo. Muitas pessoas acabam seguindo e cantando algumas músicas, até mesmo em inglês, e por ela não entender, com aquela melodia bonita, adocicada que te envolve, acaba se envolvendo e está fazendo declarações para a sua própria vida. E não sabe o porquê de tamanha angústia, de tamanho vazio, de tamanho sofrimento. Quando nós vivemos essa vida com intencionalidade, nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Sabe ou não sabe? Você sabe o que você tem que fazer. Você tem responsabilidade. Muitos querem mudanças externas, mas continuam com a mesma cabeça. Quando a mentalidade não muda, repita assim comigo, nada muda. O maior dilúvio de hoje não é de água, repita assim comigo, é de confusão mental. Tem ou não tem? Agressivamente. Pessoas confusas mentalmente. Deus quer um povo que construa um sistema como um estilo de vida. Um estilo de vida. A bispa falou isso no domingo. Que olha que coisa interessante. Alguém aqui conheceu algum judeu? Alguém conhece algum judeu? Tenta implantar a sua ideia, o seu sistema, em cima do que ele acredita, para ver se ele vai na sua. Ele vai na sua? O problema é seu. Ele não se importa. Como teve alguém que disse para a bispa assim, ó, mas o que você está fazendo é errado.
Como tem pessoas aí, ó. Tem uma pessoa aí que está fazendo comentários nas redes sociais, mulher não pode pregar, porque isso, porque aquilo, o que você está fazendo errado, não pode fazer jejum, para que isso jejum, porque não sei do que, porque lê a Bíblia todo dia, isso é exagero, isso é não sei do que. Sabe qual foi a resposta que ela deu? Se isso é errado, ao seu ver, o problema é seu. Só que isso eu faço há muitos anos, e eu sei que a minha vida era toda torta, toda bagunçada, desconcertada, e hoje eu vivo plenamente e eu só estou crescendo. Então eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque eu sei que esse caminho leva a Deus. Porque são ensinamentos, não é da cabeça dela. São ensinamentos das Escrituras. Agora analisa. Quantas pessoas passaram, eu não sei onde você esteve hoje, mas quantas pessoas passaram por você hoje? Você consegue ter uma dimensão? Quantas pessoas cruzaram o seu caminho? Você que pegou metrô, ônibus, trânsito. Bispo, misericórdia, não dá nem para... Não sei. Eu só fui ali em casa, você deve estar fazendo conta agora, né? Processando. Olha o processador aí, ó. Está fritando já. Quantas pessoas? Mas olha que coisa interessante aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim, ó. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua... O quê? Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu quero fazer uma observação nesse ponto aqui. Construiu uma arca para salvar sua família. A preocupação, o zelo que ele teve foi tão grande que ele passou anos construindo a arca. Se uma pessoa passa 52 dias, tem gente que não fica 52 dias no propósito, ele começa no meio e fala, não vi resultado, não vi. Não é? Parei. Eu sei que aqui que tem ninguém que nunca parou numa campanha, num propósito, nunca quebrou um jejum, eu sei, fique em paz. Fica tranquilo, eu sei. Nunca, imagina. Nunca dei escorregadinha naquela casca de banana. Não é? Bispo, eu nunca escorreguei numa casca de banana. Você é inteligente para entender que eu não estou falando de uma casca de banana amarela mesmo, que você, de uma fruta. Mas um erro, uma falha, uma atitude imatura e irresponsável, ao ponto de comprometer toda uma obra, um plano grandioso de Deus na sua vida. Você para analisar, se todos tivessem essa visão acerca do que Deus tem para a sua vida, como que seria? Porque muitas pessoas têm uma visão pequena de si. Sabia? Pequeno. Não, é uma vida normal. Deus não quer me usar. Quem disse que Deus não quer te usar? Talvez Deus não quer te usar como usa muitos aqui em cima do altar. Como tem me usado agora. Talvez Deus não quer te usar aqui. Mas isso não quer dizer que Deus não quer usar a tua vida, abençoar você, honrar você, para que você seja uma referência, uma estrutura para o reino. Ganhando vidas, pregando o evangelho sem abrir a sua boca. Nós temos que pregar o evangelho o tempo todo. Diga, eu tenho que pregar o evangelho o tempo todo. Se for preciso, eu falo. Bispo, que confusão. Pregar não é falar? Pregar é viver. E você só consegue fazer isso se você for viver uma vida com intencionalidade.
Porque você vai adquirir autoridade espiritual. Porque existem coisas que virão no meio do caminho que você só vai conseguir combater de forma o quê? Quando fizeram o trabalho aqui na frente da igreja, a bispa se levantou e fez o que ela tinha que fazer e combateu aquilo de forma espiritual. E deu a resposta que Deus esperava dela naquele momento. Porque ela ficou até surpresa com aquilo. Porque ela nunca fez nada, nem ungir, nem fazer qualquer tipo de trabalho, de oração na frente desse estabelecimento. Em nenhum momento foi dada alguma direção. Vai lá, unge lá e consagra. Não. Não foi dado nenhuma direção. Mas houve um incômodo, porque esse território, ele foi tomado pela glória de Deus. E por isso tantos enfrentamentos, por isso tantos desafios. Para muitos que não sabem, a bispa, ela enfrenta desafios desde quando ela disse que viria para cá, nesse templo. Tantas situações, tantas. E Deus vem dando vitórias em todas elas. Mas porque houve um posicionamento. Só que esse posicionamento precisa acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, naquilo que Deus confiou nas suas mãos. E nós não podemos negligenciar nisso. Não podemos. Você não pode aceitar. Agora eu entro nesse ponto aqui. Você homem. Cadê os homens? Aí, os homens. Você homem não pode aceitar ser um fraco. Não ser essa fronteira. Não ser esse líder, esse provedor, esse sacerdote que Deus espera que você seja na sua casa. Você tem que se levantar e ocupar esse lugar. Você tem que defender a sua família. Você tem que brigar pela sua casa. E essa briga é na beirada da cama. Não é com a esposa. Não é com discussões. Não é com imaturidades. É com responsabilidade. Você vê que a postura de Noé fez a diferença. Agora os homens, repita assim comigo, a minha postura, diga, vai fazer a diferença na minha casa, na minha família. Você tem que dizer isso o tempo todo. É o teu posicionamento. Você imagina se Noé esperasse a mulher dele ter iniciativa para fazer aquilo que ele tinha que fazer? Noé tinha filhos homens. Você imagina se ele esperasse a iniciativa de um dos filhos para fazer aquilo que ele tinha que fazer? E olha que coisa maravilhosa é isso. Deus não falou com todos eles, falou com Noé. Noé, mais ou menos assim, tá vendo essa viagem toda que eu te falei? Uma loucura, né, Noé? Vai lá, agora você vai falar para a tua família que eles vão te ajudar. Como? Eu preciso de todos eles me ajudando, trabalhando por anos, por décadas, em um projeto que eles não tinham ouvido diretamente de Deus. Mas um verdadeiro líder, um homem que assume esse papel, essa responsabilidade, ele não oprime, ele não constrange, ele não força. Ele assumiu o lugar de uma tal forma que ele constrange toda a família a fazer o mesmo. Sem forçar, sem impor,
Mas isso é preciso que você busque essa autoridade espiritual que você precisa. Porque se você não se posicionar, Deus vai usar alguém. Porque o barco não pode afundar. O plano de Deus não vai. Deus pode usar a mulher, pode usar um filho, pode usar alguém ali. Ele vai usar. Só que Romanos 12:2 fala: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus queria fazer era completo, era perfeito, era pleno. Deus quer fazer algo pleno na sua casa, na sua família, no seu lar. E não podemos mais ter homens mimimi, fracos, que se acovardam, que se prostram diante de qualquer situação que vive e não corre para a palavra. Não busca auxílio de Deus. Faz do seu braço, do seu jeito, do seu modo, da maneira que ele entende que tem que ser feito. E é dessa maneira que nós vemos as pessoas seguindo hoje. Hoje você vê as pessoas falando: não, pode ficar tranquilo que eu dou um jeito. Espera um pouquinho, você dá um jeito ou é o correto? Quando alguém fala assim para você que dá um jeito, você não fica meio assustado? Não, fica tranquilo. Tá que nem aquele senhorzinho da Tigre, lembra do comercial da Tigre que tinha? Que ele estava no banheiro, arrumando o banheiro, e aí o patrão dele chegava e falava: vai dar certo. Fala assim: fica tranquilo, patrão, vai dar certo. Aí ele levanta o óculos assim, ó, que dava acho que 3 dedos de garrafa, ele não estava enxergando nada. Não estava enxergando nada. E a pessoa fala assim: não, pode deixar, confia em mim. Não é assim? Confia em mim. Você fala: não estou confiando. Não está dando certo, não fala mais. Não fala mais. Não, deixa comigo. Confia em mim. Senhor, me ajuda. Um posicionamento firme. Você tem que ser aquele que ora. Você tem que ser aquele. Ainda tem homens que dizem. Eu atendi um que eu falei assim: meu Deus, eu espero que só tenha sido esse, Senhor, que o Senhor me ajude. Porque ele falou assim: não, porque é muito difícil para mim, é muito pesado para mim. Eu falei: você tem que ser mesmo, você é o homem da casa. Você é o homem da casa. Você que é o provedor, você que é o líder, você que é o sacerdote, você que defende, você que é a fronteira. Não, mas tem dia que eu não estou aguentando, é mesmo, é assim mesmo. Você pede para Deus, Deus vai te ajudar. Você é um homem. Deus te colocou aí. Você é o cabeça. Você é aquele que conduz, você é aquele que lidera. E se você não sabe, pede ajuda. Não, eu não recebi direção, eu não recebi esse apoio. Pois bem, busque ajuda. Mas não haja como um fraco, como um covarde, como um homem que entregou a sua casa, a sua família. Deus espera um posicionamento. Homens fortes, homens que assumem de verdade os seus papéis, homens que ocupem os seus lugares. Não é homens que, misericórdia, daqui a pouco inventam o absorvente para homem. Porque tem homem que parece que tem atenção pré-menstrual. Você fala: não é possível. Não é possível. O nível. Bispo, o senhor está brincando? Não estou, eu lido com homens, eu sei o que estou falando. Não pode. Deus espera homens fortes, que se posicionam, que defendem a sua casa, que brigam pela sua família. E esse brigar pela sua casa, eu ainda falava algo com o bispo Pedroso hoje, eu não vou contextualizar o que era aqui, mas eu ainda falava assim com ele: eu não fiz tal coisa, eu estava aqui, eu poderia ter feito. Por que eu não fiz? Eu falei assim: eu não fiz, porque se no dia de amanhã o senhor perguntar: você fez? Eu falar assim: não, eu não fiz, e eu fiz, eu não conseguiria ficar em mim mesmo. Eu falei: não, eu não fiz, e eu tenho plena paz para dizer isso. E não é algo errado não, é algo simples, eu ainda falei para ele isso. Eu falei assim: não, eu não teria paz. Talvez em outro tempo eu teria ignorado, eu teria ali, não, é normal. Não, não é normal. Não é normal, é uma responsabilidade.
É uma responsabilidade, e essa responsabilidade, ela não está apenas a algo que foi atribuído a mim, mas a algo que foi colocado em mim, que foi investido em mim por Deus, pelo Espírito, uma responsabilidade que eu tenho com Deus. Com Deus. Com Deus, não é, aquela mulher, não, eu primeiro respeito a Deus, depois a minha esposa. Não, mas aquela mulher lá, não, primeiro eu respeito a Deus, primeiro eu temo a Deus, depois a minha esposa. Porque você pode ter aquela mentalidade, não, mas é minha esposa, não, a hora que está brigado, está virado a cabeça de qualquer jeito, está lá magoado um com o outro, é aí que acaba fazendo besteira, acaba fazendo coisa errada por aí, vendo coisas, imaturo. Acaba vendo coisas que não devia, se envolvendo com coisas que não deveria. Pensa na sua casa, pensa na sua família. Eu ainda falei com esses tempos atrás, eu disse a ele, pensa, uma pessoa que estava com práticas de pornografia, eu disse a ele assim, pensa na sua casa, você tem 2 filhas, não tem? Eu falei para ele, tenho. Falei, ótimo, maravilha. Então pensa, digamos que aqui eu tenho 10 serpentes. Toda vez que você olha uma foto imoral, algo de pornografia, você solta uma cobra dessa. Ele falou, pelo amor de Deus, você vai na minha casa, a minha família, as minhas filhas lá, o veneno, isso é perigoso. Eu falei assim, então, os demônios, as portas que você está abrindo, quando você vê essas porcarias, é pior do que essas cobras, essas serpentes que estão ali, que pode matar o corpo. Porque os demônios que estão entrando, as portas que foram abertas, pela imoralidade, pela sua irresponsabilidade com a sua casa. E uma das filhas ficou doente, gravemente, e nada se achava, ao ponto dele, no hospital, do médico dizer, olha, vai ter que se conformar, porque eu não sei o que é. Não sei o que é. E na beira da cama, ele confessou que ele estava com essas práticas de imoralidade. No dia seguinte, a filha saiu do hospital. No dia seguinte. São portas que são abertas. A mulher estava se desidratando de tanto chorar e orar. Os líderes orando, buscando, não sabia mais como orar. Portas que foram abertas. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que trabalhar de uma forma para que Deus honre você, para que você seja essa cobertura para sua esposa, ser esse suporte que você precisa, esse auxílio que você precisa. E muitos homens não têm a mulher que precisa, porque não são os homens que precisam ser. É fato. Não, eu queria que a minha mulher fosse assim, tá? E você é o quê? Quem é você? Qual é o teu papel? Qual é o teu papel nesse relacionamento? Qual é o teu papel na sua família? Você cobre? Você defende? Você briga? Você sai na frente? Você sofre as dores? O impacto vem primeiro em você? Ou você é aquele que corre quando acontece algo e deixa todo mundo para trás? É em você que tem que doer. É em você o impacto primeiro. E esse posicionamento ele é extremamente necessário. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Repita assim comigo. Ele não viu nada, mas obedeceu. Sua fé virou ação concreta. A arca era palpável. Sua vida condenava o mundo sem abrir a boca. O seu comportamento, a sua postura, a sua atitude condenou o mundo sem que ele abrisse a boca, não se envolvendo com aquilo que tinha que se envolver. Agora a pergunta que você tem que fazer, e eu quero que você faça essa pergunta, diga assim, o que eu estou construindo?
Repita assim comigo também e faça essa pergunta para você. O que é visível? Diga, o que é visível na minha vida, na minha fé? É uma pergunta. Minha rotina, minha casa, minha forma de viver mostram algo que o mundo não entende. É como está lá em Hebreus 11:38. O mundo não era digno deles. Aqui em Mateus 24, 37 ao 39, diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim acontecera na vinda do Filho do Homem. Repita assim comigo, não adianta pregar se a nossa vida não é uma arca visível. Adianta você dizer que você é cristão? Você é crente? Você não dá exemplo no trabalho, no convívio familiar, nas redes sociais. Tem gente que vive apagando histórico no Instagram, das redes sociais, usa as guias anônimas para navegar em sites. Por quê? Por quê? Por que ninguém pode ver o que você vê? Por que precisa esconder? Você está conseguindo entender? Por que eu preciso esconder? Por quê? Por que não pode? Eu ainda falei esses dias, quando eu assisto filme em casa, que é muito raro assistir, faz muito tempo que eu ainda preciso, senão eu vou ter algum problema daqui a esses dias. A gente costuma dizer, quando assiste filme em casa, é aqueles filmes que ela costuma dizer, não, aqueles filmes bobinho, né? Não tem nada, de nada, de nada. Está ali, a Clara assiste, a Ana Vitória assiste, está ali, todo mundo assiste. Não é uma coisa que eu preciso, precisa, nossa, esconde, não, nossa, as meninas. Não tem. Bispo, mas como você consegue, não faz falta? Não, mas às vezes precisa, sabe, alguma coisa, é assim, é que nem, está faltando alguma coisa, está faltando Deus. Vai orar, vai buscar Deus, vai buscar a direção da palavra. Você quer colocar o que na sua vida? A Bíblia está dizendo para você em Romanos 12:2, não se amolde a um padrão desse mundo. O mundo está aplaudindo isso, o mundo está ali reverberando isso, para que todos ali venham aderir àquele sistema, àquele padrão. Eu não. Você tem que dizer, eu não. Você fez uma escolha. E a sua escolha, a minha escolha, deve ser temer a Deus. Aqui em Mateus 5:5, na NVI, diz assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é autodisciplinado, dominado pelo Espírito. Quem se governa, repita assim comigo, governa o ambiente. Quem se governa, governa o quê? Olha que coisa. Quem se governa, governa o ambiente. Quem é emocional perde o destino. Quem só faz o que sente, permanece forte. Permanece o quê? Como você sabe? Você não viu o meu estudo? É fraco. Para você ver, você sabe. Mas mesmo assim, eu estou sentindo. Eu senti que eu tinha que fazer. Você nunca disse isso, né? Tá bom, eu sei. Fique em paz. Eu sei. Relaxa. O autocontrole é a coroa dos fortes. O mal respeita, repita assim comigo, o mal respeita quem tem domínio
próprio? Você tem? Pergunta para você. Fresquinha, direta do altar. A disciplina espiritual, oração, leitura, jejum, repita assim comigo, é o muro da arca. Olha só. Desorganização, preguiça, indisciplina, descontrole emocional abrem brechas espirituais. Isso é muito sério. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, diz assim, ó, ele deve governar bem sua própria família. Fique em paz que esse não é o culto dos 300 valentes, tá? Não é. Ele deve governar bem a sua própria família. É só sábado, gente, às 16 horas, inclusive. Tendo os seus filhos sujeito a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quem governa bem a sua própria casa, criando os seus filhos sobre disciplina, com todo respeito, não há autoridade espiritual. Repita assim comigo, se há desordem familiar. Agora é um ponto maravilhoso. Mulheres. A mulher é o equilíbrio. A mulher ela é o termômetro da casa. E isso é algo que tem que ser muito bem estabelecido, para que ambos vivam uma glória completa e plena. Porque se algo não der bom para alguém, não afeta só um, afeta a todos. Da casa, os filhos e toda a estrutura. Então é muito egoísmo da parte de alguém, independente quem quer que seja, a mulher ou o homem, não entender que aquela casa precisa de um posicionamento. E tem coisas que, por mais que uma mulher queira mudar, com uma imposição, falando e colocando muitas coisas, ela não vai conseguir. Aqui, cadê as mulheres que são casadas? Deixa eu ver, levanta a mão. Você consegue mudar teu marido falando alguma coisa? Ameaçando? Privando ele de alguma coisa? Ele muda? É tão interessante que aí faz a pergunta, né? Tá lá todas as crianças e fala assim, tá lá os 3 filhos e o marido. As crianças aqui, o marido ali. Aí pergunta assim, qual dessas crianças dá mais trabalho? Ela fala aquela. O filho da minha sogra, ele dá mais trabalho. As crianças é de boa. Ele dá mais trabalho. E aí você vê um desequilíbrio, uma coisa desajustada, desalinhada. É como se o egoísmo é tão grande que eu estou pensando só em mim. Pensa no todo. Pensa no todo. Pensa em toda a estrutura, em toda a base. Quem está perdendo? Quem está perdendo? Todo mundo. Eu falo isso quando eu faço atendimento de casais, que quando um casal briga, ninguém ganha. Não, mas ninguém está ganhando ali. Não, mas eu tenho razão. Eu estou certo. E eu vou brigar, eu vou insistir, e eu vou até o fim por aquilo. Ninguém ganha. O lar está perdendo. A casa está enfraquecendo. A família está dissolvendo. E isso é um ponto importante, porque muitos não entendem o papel, ainda não entenderam, o papel que uma família bem estruturada tem na sociedade. Muitos não entendem. Muitos são egoístas e pensam apenas em si e nos seus prazeres e nas suas vontades. Só que eu como cristão, você como cristão, nós temos uma responsabilidade. Nós temos que viver uma vida intencional.
para agradar a Deus, para temer a Deus, para servir ao Senhor, pregar o Evangelho, mesmo não abrindo a boca, mas com a sua atitude. É tão gostoso quando você vai em um lugar, em um estabelecimento, a pessoa olha para você e fala assim: você é evangélico, né? Você é crente, né? Você é cristão, né? Por quê? Você perguntou. Não, porque você é diferente, todo mundo que vem aqui tem um comportamento, age diferente. Você fala: meu Deus, obrigado por isso. Eu não falei nada. Você está entendendo? Eu não vim aqui falando: vai na igreja comigo. Não, não falei nada. O meu comportamento, o respeito que eu tive por aquele lugar, a maneira que eu lidei com aquela pessoa, o respeito que eu tive com aquela pessoa, a maneira que eu me posicionei ali naquele lugar, sem ali estar com uma Bíblia nas mãos, ou com qualquer outro protocolo que poderia ali dizer que eu sou. Não, a minha postura, o Espírito que está em mim, a minha presença, o que está em mim. Mas isso é essa autoridade construída com oração, acabei de falar aqui, com oração, leitura e o jejum. Oração, leitura e o jejum. Quem gosta de um bom café de manhã e fala assim: bispo, aquele cafezinho passado, coado, aquele cheirinho. Quem gosta de café aqui cedo? Você gosta? Mesmo? Se você não ficar sem café, você fica assim? Bispo, 15 minutos eu fico assim. Depois eu estou ficando assim, Eu já não sei mais o que eu estou fazendo. Eu preciso de um café para eu acalmar. Dá dor de cabeça. Existe um segredo que a bispa fala ele há muitos anos, que é o famoso escorregar da cama. Seja você escorregar da cama, ou até mesmo deitado ali, falando com Deus, buscando, falando com o Senhor, agradecendo, e tendo hábitos espirituais para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua caminhada com Deus diariamente. Porque se você não fizer isso, se você não investir lá na frente, vai faltar. Lembra do azeite extra? Vai faltar. Não, está tranquilo, eu estou aqui, eu estou abençoado. Quantas pessoas que eu vi, não, eu estou abençoado, estou prosperando. Deus está me honrando, bispo. Deus está me honrando. Comprei a casa, comprei o carro, fiz a viagem dos sonhos, fiz isso, fiz aquilo outro. Nossa, estou surfando. O que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? Você na sua casa, na sua família, você mulher, você homem, vocês decidiram viver esse alinhamento? Porque, literalmente, tem casa que o homem é forte. E em outras casas, quem é forte é quem? E olha que coisa interessante isso, né? A Bíblia diz que Deus diz nas Escrituras que a mulher é o vaso. Aí alguns falam assim: Deus, você não conheceu a minha mulher ainda. Você não conhece, Senhor. O Senhor conhece tudo, mas o Senhor não conheceu a minha mulher. Não tem nada frágil ali, Senhor. Ali é duro na queda. Ali, olha, desafiador. Mas um casamento, uma família, que se molda, que se alinha, que se ajusta, que se adapta um para com o outro, para o bem-estar. Bispo, eu queria que o meu marido fosse desse jeito. Treina ele. Bispo, como aí? Fala mais. Fala mais que eu vou anotar aqui. Treina ele. Sabedoria. O que a Bíblia diz? A mulher ganha o marido como? Não, é falando na cabeça dele, não é?
Não é falando na cabeça dele? Falando dia e noite, madrugada? Não. Ganhe ele sem palavras. Bispo, espera um pouquinho. Deixa eu te explicar. O senhor não está entendendo o que eu estou falando. Sim, eu estou entendendo. Você tem que ler a Bíblia para você entender o que eu estou falando. Lendo a Bíblia, você entende o que eu estou falando, está na Bíblia. Essa postura, esse rompimento. Você cresce em Deus, você desenvolve em Deus, você constrange as pessoas, você não impõe, você não força. Você não coloca algo ali, naquela pessoa, que não seja aquilo que você está recebendo do Espírito Santo. Porque vamos lá, mulheres, é fácil ficar sem falar? É ou não? Tem hora que você fala assim, eu não vou falar. Ah, pai. Tá que nem aquela piadinha, você viu? A mulher está num penhasco, caindo numa lava. Aí o marido chega, ela fala, amor, me ajuda. E aí ele fala assim, quem está errado? Ela solta. Cai lá embaixo. Não hesita. É mais ou menos assim, é que nem o café, né? Fica sem falar. O que você tem? Você está usando drogas? Está com abstinência? Não. Estou lutando. Lute. Se posicione. A Bíblia diz, repita assim comigo, quem guarda a língua, guarda o quê? Guarda o quê? Ai, meu Deus. Toda vez que eu leio essa palavra, ela chega assim, dá uma alfinetada assim, ó, bem de levinha. Guarda as angústias da sua alma. Tem mulher que ela ora, ela declara, ela profetiza, mas também ela fala demais. E aí o Senhor fala assim, com o que eu fico? Com a sua oração? Isso, oração? Ou com as suas declarações? Escolhe. Aí o Senhor coloca na balança. Falou, você declarou mais. A oração faltou. Sobressaiu. A postura. Eu não estou dizendo que o homem, ele não tem que ter uma postura. Eu falei aqui o papel dos homens. Não é que o homem não tem que ter uma postura. Mas muitas mulheres acabam agindo como tolas. Perdendo. Entregando de mãos beijadas o seu casamento, a sua família, o seu lar, por imaturidade, por não saber. Quando fala errado. Não estou dizendo que você não tem que falar. Não estou dizendo que você não tem que lidar com aquilo. Não é isso. Você tem que falar. Tem que ter comunicação. Só que tem uma hora, tem um momento. Você tem que ter todo... Porque quando a mulher quer algo do marido, ela consegue ou não consegue? Quando ela quer. Então, quando ela não quer, ela age do jeito dela. Com a razão dela. Com o orgulho. Com aquilo que ela acha. Da maneira que ela acha que é o certo ser feito. Mas olha o que diz aqui, ó. Vamos lá para os homens. Efésios 5, eu amo esse versículo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Fez o quê? Ótimo. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, ou em outra tradução, a tola, derruba a sua. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos,
Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí você vai dizer assim: nossa, está tudo na Bíblia. É, está tudo na Bíblia. Está tudo, é só ler. O manual é um dossiê de como você tem que viver, o que você precisa fazer. Pare de duelar. Esse duelo, o único vencedor, que a gente costuma dizer, né? Eu falo brincando, né, no trabalho dos homens, que eu falo assim: não provoque a ira da sua esposa, porque o diabo colocou isso em você, porque o diabo não tem esposa, viu? Ele não tem mulher, ele não tem esposa, por isso que ele leva muitos a terem maturidade, agir e ter aquela... Pense na sua casa, pense na sua família, tenha uma postura reverente à luz das Escrituras, para que você tenha uma vida digna. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu vou ler esse versículo e eu já vou orar com vocês. Aqui em Provérbios 29, 18, diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Repita assim comigo: Deus tem planos antigos para cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família. Isaías 25, 1 e 4. Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Neste monte, Senhor dos exércitos, prepara um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas. Olha só, hein? Está na Bíblia, não é só na minha não, ó. Está aí, ó. E o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e tirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Coloque as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu quero que você diga ao Senhor o quanto você precisa dEle, o quanto você precisa da presença dEle. Você precisa desenvolver isso ao decorrer de uma caminhada constante, diária, para que você seja cheio dessa glória, cheio do Espírito. E diga para o Senhor, diga: Senhor, me ajuda a discernir esse tempo. Eu não quero desperdiçar oportunidades. Eu não quero perder esse tempo. E eu sei que esse é um portal que foi aberto e eu não quero passar por ele e perder tudo o que o Senhor tem para mim, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Fale com o Espírito Santo e busque a presença do Senhor. Fale com Ele. Não hesite.
Mesmo que eu não entenda os teus planos, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, Jesus. Elevo os meus olhos pra ti, tenho a certeza que vais cumprir as tuas promessas, os teus planos. O meu futuro está em tuas mãos. Eu confiarei e descansarei em ti, pois o meu futuro está em tuas mãos. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu confio em ti. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar não de confiar, de descansar em ti. Deus quer te usar para esse novo tempo. Deus quer te usar nesse novo tempo e fazer coisas grandiosas na sua vida, na sua casa, na sua família.
é o shalom, shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Ó Deus santo e poderoso, eu oro, meu Deus, em concordância com cada uma dessas pessoas, e eu peço, Senhor, ajuda cada uma, meu Deus, a se posicionar, a dar essa resposta, meu Deus, a corresponder, Senhor, a esse chamado. Meu Deus, que todos estejam, meu Pai, abertos, meu Deus, a cada direção que o Senhor tem dado, estejam alinhados, abertos, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor vai fazer. E eu peço a Deus, Espírito Santo, ajuda a entender, ajuda a compreender, meu Deus, que esse posicionamento, meu Deus, possa fazer com que ela viva, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ela, e o que o Senhor tem para ela, meu Deus, é grande, é poderoso, é glorioso. O que o Senhor prometeu é grandioso, e eu peço a Deus de poder, que esta unção, que esta autoridade, que esse poder, meu Senhor, cubra a vida de cada uma delas, e que elas vivam, meu Deus, essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, meu Deus. Eu declaro, Senhor, essa plenitude, meu Pai, sobre a casa, sobre a família. Se você está com a sua esposa, com seus filhos, eu quero que você dê as mãos para ele aí. Se você está sozinho, abrace e lembre desse familiar e ore em concordância com ele. Vocês têm que fazer um alinhamento, é um alinhamento com o Senhor, é um alinhamento com a sua casa, com a sua família. Deus quer honrar, Deus quer elevar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer fazer, e Ele está fazendo. Deus está fazendo obras grandiosas na sua vida. Deus está fazendo obras grandiosas na sua vida. Deus está fazendo obras grandiosas na sua vida. Eu creio. Deus iniciou um novo tempo. Esse ano não é perdido. Esse ano não é perdido. Você vai viver aquilo que até então você não tinha vivido. Você vai romper com aquilo que até então você não tinha rompido. Deus te levando para coisas grandiosas que você até então não tinha noção da grandeza, do poder, de tudo aquilo que Deus tem para com você, para com os seus, para a sua casa. Em nome de Jesus, você que está aqui, os homens, abençoe a sua esposa, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, declare a bênção do Senhor sobre eles, e diga: meus filhos, eu te abençoo, minha esposa, eu te abençoo. Eu me posiciono como esse líder, como esse provedor, esse sacerdote da minha casa, esse homem que defende a casa, que defende a família, que ocupa esse lugar. Eu me posiciono, eu sou essa coluna. Você, mulher, ocupa esse lugar de mulher sábia, a edificadora dessa casa, a luz desse lar, a luz desta família. Isso, possua e diga: a Deus, eu ocupo esse lugar dessa mulher sábia, dessa mulher auxiliadora, essa companheira, essa ajudadora. Em nome de Jesus, vocês, filhos, peça essa unção, diga: Senhor, me ajuda eu ser esse filho que diz, assim como está escrito, um filho que honra o pai, a mãe, um filho que está coberto com essa glória, com esse poder, com essa promessa. Ó Deus, eu abençoo, Senhor, cada família, eu abençoo cada lar, eu abençoo obreiros. Se tiver alguém que está sozinho aí, vai lá, abençoe essa pessoa, abrace ela e abençoe a vida dela.
Abençoe a casa, a família dela, o lar dela. Abençoe e declare essa unção, esse poder, essa glória sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. É o Shalom, Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro essa unção, esse poder, essa glória, cobrindo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, abençoe a igreja, abençoe teu povo, meu Deus, abençoe, Senhor, meu Deus, esse é o povo, meu Deus, que vai fazer a diferença. Meu Deus, esse é o povo que vai fazer a diferença. É o povo que se chama pelo teu nome, é o povo que invoca o teu nome, é o povo que anda em santidade, é o povo que anda, meu Deus, em conformidade com a tua palavra. Esse é o povo, meu Deus. Eu declaro essa cobertura, esse poder, essa glória sobre cada lar, cada família, sobre cada um, Senhor, que está aqui. Eu declaro, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus. Receba tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa como homem, como mulher, como filho, como servo, como sacerdote, como provedor, como líder, como autoridade. Receba do Espírito Santo, Ele te dá agora. Receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba a ajuda que você precisa, receba a visão que você precisa, o entendimento que você precisa, a maturidade que você precisa. Receba do Espírito Santo, receba essa glória sobre a sua vida, sobre a sua família. Receba. Seja cheio desse poder, cheio dessa autoridade que vem do Senhor. Esse é um presente de Deus. Esse é um presente. Esse é um presente. Deus está nos preparando para coisas grandiosas. Deus está nos preparando para coisas grandiosas. Nós ainda não vimos, nós ainda não vivemos. Deus está preparando cada um para coisas grandiosas. Ela ainda está surgindo. Ela ainda está surgindo. Coisas grandiosas. Ó Deus, eu abençoo o teu povo. E eu declaro essa paz, essa unidade. Meu Deus, o Senhor honra, Senhor, a unidade. Eu declaro, meu Deus, lares restaurados, famílias restauradas, casamentos, filhos. Meu Deus, que esse posicionamento desse homem, dessa mulher, essa família, eu declaro, meu Deus, essa cobertura de poder sobre esse lar. Um lar que representa o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa e declaro a transformação, meu Deus, sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repitam assim todos, diga assim: eu e a minha casa. Diga de novo, mas com força, com fé, diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, a minha casa te louva, a minha casa te honra. Diga: Senhor Jesus, a minha casa te honra, te exalta. Diga: Senhor, a minha casa não te envergonha, ela glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.